Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo de engrenagens e nós vamos ver então engrenagens cônicas. Engrenagens cônicas, como o nome já diz, né, são cones cortados, né, são engrenagens que são colocadas em cones. Né. Os eixos, então, de duas engrenagens, não cada engrenagem, não são paralelos. Tá? E eles se interceptam nos vértices. Então, engrenagens cônicas, entre uma das aplicações, é quando a gente quer realizar uma mudança de direção, por exemplo, de 90 graus. Geralmente, essas engrenagens, elas são, então, entre os eixos, né? Elas geralmente têm um ângulo de 90 graus. Se os dentes dessa engrenagem forem cortados paralelos ao eixo do cone, elas serão engrenagens cônicas retas, tá? Análogos às engrenagens retas. Se os dentes forem cortados em ângulos de espiral, né? Aqui nós temos o símbolo do ângulo de hélice, com relação ao eixo do cone, elas são engrenagens cônicas espirais. Então, as engrenagens nós temos dois tipos, basicamente. As retas e as cônicas. E as espirais, que são análogas às engrenagens helicoidais. Tá? Aqui nós temos dois exemplos. Né? Nós temos um exemplo de uma engrenagem cônica reta, tá? Onde nós temos esse tipo de engrenagem? Em várias aplicações, né? A gente quer, então, ter um eixo nesse sentido, um eixo nesse sentido. A gente quer fazer essa mudança de direção. A gente quer ampliar ou reduzir a velocidade, né? Ampliar ou reduzir o torque. A gente utiliza, então, engrenagens cônicas. Aqui nessa figura representada por engrenagens cônicas de dentes retos. Aqui nós temos um par de engrenagens, né? Engrenagem um pinhão, lembrando a engrenagem é a maior e o pinhão é a menor. A engrenagem e o pinhão que estão aqui nessa figura também, só que agora são cônicas espirais, tá? Análoga, né, que a gente tinha falado, às helicoidais. Tá? Um exemplo onde nós temos um par pinhão e engrenagem, né? Pinhão e coroa, como o pessoal fala, é nos diferenciais, né, de veículo, de um chevette, de um caminhão. Ele é um conjunto pinhão, coroa e pinhão, né, que o pessoal popularmente fala. Nada mais é de uma engrenagem e um pinhão. No caso do caminhão, a ideia é que o pinhão está acoplado ao cardan, né, que vem lá do motor, né, passa pela caixa, enfim, uma velocidade bem alta. E a ideia é diminuir essa velocidade, né, o cardan está muito rápido, diminuir essa velocidade e aumentar o torque. Né, e uma das maneiras, então, seria fazendo essa relação de transmissão. Geralmente, aqui, por exemplo, um diferencial de um caminhão, o pinhão tem 7 dentes, tá? E esse aqui tem 43, 39, tá? Esse aqui 48. Dependendo, então, aqui geralmente o pinhão é 7 ou 8 dentes. Né? Isso aqui num caminhão desses Mercedes antigo, né? Um caminhão aí, um 15.3, um 11.3, 15.18, esses caminhões da década de 80, né? Que eu estou dando um exemplo aqui. Que é o que eu conheço aí, essa parte de diferencial. Então, por exemplo, tem um diferencial 839, né? Conhecido como um diferencial longo. O que seria o diferencial longo? Se nós pegar e fazer a relação do 839, vai dar uma relação de transmissão alta. Se nós pegar o 748, é conhecido então como diferencial curto, né, desses caminhões mais antigos. Por que diferencial curto? Porque ele tem uma relação de transmissão vai dar menor. Né? Então ele é mais, por exemplo, o que o motor entrega na saída do motor, nas rodas chega a uma menor velocidade do que o 839, por exemplo. Então, o que isso nos leva, por exemplo? Né? Um exemplo prático aí.
O 748, então, o 748, o caminhão dá uma velocidade final no máximo, quase estourando o motor lá com a gabine, quase saindo de cima do chassi, 90, não chega a 90 km por hora, 80 km por hora. Tá? O 748, por exemplo. O 839, acho que tá certo os valores aqui, tá, pessoal? Não lembro também exatamente. Toda vez eu esqueço se é 839 ou 739, mas acho que é 839, sim. O 839, ele já vai chegar aí a uns 110, né? O caminhão consegue ir numa velocidade sem largar em ponto morto, nada, né? E aí tem o 743, que é conhecido como intermediário, então, pessoal. Seria o 743, seria uma relação de transmissão intermediária, já seria um caminhão que chegaria aos 90, 95, por aí, mais ou menos, 95 por hora, e numa velocidade final aí, né, numa reta plana, e então são as velocidades. Então, por quê? Por causa dessa relação de transmissão. O motor é o mesmo, a caixa é a mesma, as pontas de eixo são as mesmas, tudo a mesma. O que muda o diferencial, a quantidade de dentes, né, no caso de uma engrenagem cônica, são duas engrenagens cônicas, né, na verdade é um pinhão e uma engrenagem cônica, que o pinhão ali é muito parecido com essa figura aqui, a ideia é a mesma, né? Então só essa diferença que dá nos caminhões, né? Então isso varia essa velocidade da seguinte forma. Um caminhão para trabalhar numa pedreira, qual diferencial nós vamos usar? O 748. Um caminhão para só vai andar em asfalto, viagem mais longa, o 839. Né? Porque precisa de uma velocidade maior, porque o caminhão trabalha numa rotação menor, a 80 por hora. Não a 80 por hora com 748, ele vai estar na rotação máxima, então o motor sempre sofrendo. Então, aqui é um exemplo prático, né, de uma aplicação da engrenagem cônica. Tá, e o 743, o cara que quer que o caminhão tenha força, né, para sair de uma pedreira carregado, por exemplo, né, o cara costuma dizer o 748 sobe até em coqueiro, e o 743 o cara quer ter força, né, mas também quer ter uma velocidade, não quer que esse caminhão seja tenha tanta força que pouca velocidade. Então essa é uma relação aqui do diferencial. Então, mudando de assunto, né, nós temos agora a geometria das engrenagens cônicas e a sua nomenclatura. A gente precisa falar sobre isso. A figura 13.4 mostra uma seção transversal de duas engrenagens cônicas acopladas. Seus ângulos de cone de referência são denotados por αP, o ângulo do pinhão, e αG, o ângulo da engrenagem. Os diâmetros de referência são definidos nas extremidades maiores, na parte de trás do cone. O tamanho e o formato do dente são definidos no cone de trás também, e são similares a um dente de engrenagem reta com o pinhão de adendo longo, para minimizar a interferência e o adelgaçamento. Aqui, pessoal, nós temos então a geometria de duas engrenagens cônicas. Vamos lá. Aqui nós temos um dente do lado da engrenagem. Aqui nós temos um dente que está sobreposto com um dente da outra engrenagem. E aqui nós temos o outro dente da outra engrenagem. Observe, então, que se nós passarmos uma linha no diâmetro de referência, tá, dessa engrenagem cinza de baixo, e essa linha de referência, esse diâmetro de referência passando uma linha perpendicular, né, ao ângulo dessa engrenagem, nós vamos ter o ângulo de referência do cone, da engrenagem. No mesmo sentido, né, para o pinhão, nós vamos ter também o ângulo de referência do pinhão. O ângulo de referência do pinhão é metade do cone de referência da engrenagem e do pinhão, respectivamente. Tá?
Diâmetro de referência é medido na parte, como foi falado, na parte de trás. Tá? Aqui, parte de trás dessa engrenagem. Outra coisa importante é esse ângulo aqui, ó, o ângulo anterior da engrenagem. Tá? Ela passa por este cone e também passa lá na intersecção das retas da outra engrenagem. A razão de adendos varia com a razão de engrenamento, desde adendos iguais, dentes de profundidade completa, para uma razão de engrenamento 1 para 1. Há adendos de pinhão cerca de 50% mais longos para razões de engrenamento acima de 6 para 1. A largura da face, vamos voltar lá para ver. A largura da face, pessoal, está aqui, ó. Largura da face, está aqui, F. Ela é 1/3 do L, que é esse comprimento, tá? Do final do dente aqui até a intersecção lá das linhas dessa engrenagem cônica. Então, geralmente, é limitada a 1/3, né? A largura da face, o F, é limitada a 1/3 daquele L, tá? E o L ele pode ser observado, né, pela geometria, onde nós temos L igual ao raio do pinhão sobre seno do ângulo do pinhão, ou diâmetro do pinhão sobre 2 vezes seno do pinhão, ou diâmetro da engrenagem sobre 2 vezes seno da engrenagem. A razão de engrenamento, MG, para um par de engrenagens cônicas a 90 graus pode ser definida como os ângulos, com os ângulos de cor de referência. A razão de engrenamento MG para um par de engrenagens cônicas pode ser definida então em termos dos ângulos dos cones de referência. Então, a razão de engrenamento pode ser a velocidade do pinhão sobre a velocidade da engrenagem, o número de dentes da engrenagem sobre o número de dentes do pinhão, o diâmetro, né, também, ou a tangente de αg, ou a cotangente de αp, né, do ângulo da engrenagem e do ângulo do pinhão. Como nas engrenagens helicoidais, há um componente de força tangencial, radial e axial, agindo em uma engrenagem cônica ou espiral. Para uma engrenagem cônica reta, nós temos, então, a componente axial como a componente tangencial vezes tangente do ângulo de pressão vezes o seno do alfa. Para a radial, nós temos a força tangencial vezes tangente do ângulo de pressão vezes tangente de alfa. E a componente, né, de força, aí nós temos, então, a tangencial, né, a força localizada lá no ponto, né, tangencial sobre o cosseno do ângulo de pressão. Para uma engrenagem cônica espiral, nós temos, então, a componente axial e a componente radial, seguindo essa fórmula aqui, onde considera, então, a componente tangencial, cosseno do ângulo de hélice, o ângulo de pressão normal, o ângulo de hélice também, cosseno de alfa, e tem esse mais menos aqui, tá? Os sinais superiores, de mais, menos e mais, são usados para um pinhão motor com uma espiral de hélice à direita, rodando no sentido horário, visto desde sua extremidade maior, ou para um pinhão motor com espiral à direita. Então, aqui nós temos direita, é positivo, e na segunda equação é negativo. E quando é esquerda, é negativo na primeira equação e positivo na segunda equação. Nas equações, então, anteriores, o ângulo apropriado de cone de referência use o ângulo apropriado, né, para o cone de referência. O αp para o pinhão, ou αg para engrenagens, no lugar de alfa, para obter as forças em cada um dos membros. Tá? Então, quando tu vai utilizar essa equação aqui, essas equações, o cosseno de alfa não diz se é do pinhão ou engrenagem, né? Nem o seno aqui. Esses devem ser, então, colocados o ângulo da engrenagem e o ângulo do pinhão, para saber, então, as forças atuando naqueles membros.
A carga tangencial pode ser encontrada, né, então todas as equações são em função da carga tangencial, ela pode ser encontrada pelo torque aplicado para qualquer membro em combinação com o seu diâmetro de referência médio, dm. Então, a carga tangencial é 2 vezes o torque vezes dm. Onde o diâmetro e o torque, atuando no mesmo elemento, engrenagem ou pinhão, são usados para encontrar as forças transmitidas comum. A gente assume que a gente não tem uma perda, né, é muito pequena a perda de potência em engrenamento, então a gente usa para descobrir todos os membros, no caso. Tensão em engrenagens cônicas. O cálculo das tensões, a estimativa de vida de engrenagens cônicas é mais complicado que para engrenagens retas ou helicoidal. As normas AGMA provêm informação mais completa do que aquela que pode ser apresentada aqui na disciplina. Então, a gente deve consultar, quando a gente vai fazer um projeto de verdade, né, que existem pequenas diferenças, né, para tornar esse capítulo, digamos, mais fácil didaticamente, para ser entendido mais fácil, né, eles fazem muitas simplificações. Então, tensões de flexão em engrenagens cônicas. A tensão de flexão em engrenagens cônicas retas ou espiral é encontrada essencialmente com a mesma equação usada em engrenagens retas e helicoidais. Aquela equação que foi lá derivada da equação de Lewis, né? A principal diferença é levada com o valor de J. O J é totalmente diferente. Observe que a carga aplicada é expressa em TP, em substituição do WT. Quando nós olharmos aqui, a gente não tem força tangencial, a gente tem torque do pinhão. Então já é feita uma modificação aqui para tornar mais fácil, né, essa equação. O diâmetro de referência D da equação é o do pinhão. Tá? A fórmula do sistema internacional tem comprimentos expressos em milímetros. Essa fórmula é do SI, tá? Está até aqui do lado, SI. Porque no livro tem no sistema inglês também. Para nossos propósitos, né, propósitos educacionais, os fatores Ka, Km, Ks, Kv podem ser considerados os mesmos, como foi definido no capítulo 12 para engrenagens retas, tá? A gente usa os mesmos valores. Contudo, algum desses fatores tem definições ligeiramente diferentes para engrenagens cônicas na norma AG e devem ser consultados para fórmulas mais precisas em qualquer projeto de aplicações verdadeiras, né? Então, sempre a gente tem que buscar a norma AG para projetos verdadeiros lá de aplicações reais, né? O fator Kx é igual a 1 para engrenagens cônicas retas e Kx igual a 1,15 para engrenagens espirais ou zero. Agora, pessoal, tensão superficial em engrenagens cônicas. Também a fórmula muito parecida com que a gente viu, né, nos outros tipos de engrenagem. A tensão da superfície em engrenagens cônicas, né, retas ou espirais, é calculada de maneira similar àquela das engrenagens retas e helicoidais, mas com alguns fatores adicionais de ajustes incluídos. Como com a tensão de flexão de engrenagens cônicas, a carga é aplicada com o torque do pinhão em vez da carga tangencial. Então está aqui também torque. Nós não temos a carga tangencial. E temos alguns outros fatores aqui, como C, XC, tem mais um aqui que não tinha, mas adiante aparece. Também para os nossos propósitos educacionais, né, os fatores CP, CA, CM, CV, CS, CF podem ser considerados os mesmos que aqueles definidos no capítulo 12 do livro, né, do norte, e nas aulas de engrenagens e dentes retos. Contudo, alguns desses fatores têm definições ligeiramente diferentes para as engrenagens cônicas na norma AGMA, e ela deve ser consultada para fórmulas mais precisas no caso de qualquer projeto verdadeiro de aplicações.
Os fatores de ajustes novos para essa versão da equação de tensão de superfície consta, então, a equação 1221, né? Que consta na equação 1221, são os CD, que é uma constante de ajuste de tensão, definida como 0,634, pela atual norma ACB 0,3634. Outro ajuste é o CXC, o fator de coroação, definido como 0 para dentes não coroados e como 1,5 para dentes coroados. O expoente Z é 0,667 quando TP é menor do que TD e 1 em outros casos. O que é o TP e o TD? O TP é o torque de operação do peão e o TD é o torque de projeto do pinhão. Tá? O TP, torque de operação do pinhão, definido pelas cargas aplicadas, o torque aplicado ou a potência e velocidade, e pode ser variável com o tempo. O torque de projeto, que é o mínimo valor necessário para produzir uma área de contato completa, ideal nos dentes da engrenagem. Em muitos dos casos, o TD é o torque necessário para criar uma tensão de contato igual à tensão de contato permissível para o material, como definido na tabela 1221. Voltando aqui, então, o que é os dentes coroados? Dentes coroados têm superfície modificada para ter uma curvatura convexa na direção do comprimento, com o intuito de produzir contato localizado e ou evitar contato nas extremidades do dente. A coroação pode ser aplicada para todos os tipos de dentes. Dentes coroados reduzem a necessidade de alinhamento preciso dos eixos das engrenagens que se acoplam para ser exatamente paralelos. O TD, pessoal, então, pode ser estimado por esta equação aqui, onde o CS' é a resistência à fadiga da superfície do material, encontrado na tabela 1221, e os fatores C são definidos acima, ou anteriormente, no capítulo 12. O CMD é um fator de montagem, para levar em conta a montagem de balanço ou encavalado de uma ou ambas engrenagens. Se os dentes de engrenagens foram coroados, o CMD varia de 1,2 para ambos os membros montados encavalados a 1,8 se ambos estiverem em balanço. Use valor entre dois números, esses dois números, se os membros estiverem em balanço ou outro montado encavalado. Para dentes sem coroa, dobre esses números. Ver a norma AGMA para mais informações. Os fatores I e J dessas equações são diferentes daqueles de engrenagens retas e helicoidal. Tá? A norma AGMA provê gráficos para esse tipo de fator para engrenagens cônicas, retas, herói e espiral. Alguns desses gráficos estão reproduzidos na figura 15.3 até 15.8. Os coeficientes de segurança contra falha de flexão ou caracterização são calculados da mesma maneira como delineado para engrenagens retas no capítulo 12, capítulo de engrenagens de dentes retos. É isso aí, pessoal. Obrigado.